Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje com o tema Ser Vivo, Reprodução e Desenvolvimento. Correto? Então, nessa nossa aula de hoje e de agora em diante, nós vamos falar sobre a reprodução e o desenvolvimento dos seres vivos. Correto? Vamos aqui a uma leiturinha aqui, ó. Uma das etapas do ciclo de vida do ser vivo é a reprodução, necessária à manutenção da existência da espécie. De modo geral, a forma pelo qual um ser vivo se reproduz é também, não é isso, ó, as estruturas envolvidas no processo reprodutivo. Variam entre as diferentes espécies. Nessa unidade, estudaremos como algum ser vivo se reproduz e se desenvolve, assim como as principais estruturas que atuam nesse processo. E destacamos também algumas espécies relacionadas à sexualidade humana. Claro, nós vamos dar aqui ênfase à reprodução humana, correto? Mas vamos falar também de alguns outros animais. Olha esse, por exemplo, aqui da capa de abertura. Que animal é esse? Alguém reconheceu? Então, esse é o gambá. Né? Só no Brasil ele é conhecido como gambá. E é um animal que ele é bastante caçado, né, por cachorro, ou seja, predado por cachorro. Ele é bastante atropelado nas estradas aí, por ser um animal de hábito noturno, correto? Ele sai à noite para alimentar. É um animal que a alimentação dele é uma alimentação que é conhecida como onívoro, isso, ele se alimenta de frutas e, certo? De vegetais e de animais, ou seja, ele come carne, come frutas e tudo. Então, nesse caso aqui, ó, a reprodução humana, a reprodução humana e do mundo animal, ela é muito importante para manter, certo, a espécie. Uma vez que não há reprodução, a espécie ela tende a entrar em extinção ou um desequilíbrio, não é isso? Uma vez que qualquer animal, certo, de modo que ele reproduz equilibradamente, há seus benefícios para a natureza. Correto? Um gambazinho aqui. Na página seguinte, nós temos aqui a mamãe gambá, com seus filhotinhos. Uma coisa muito interessante aqui no mundo das gambás é o seguinte: a gambá tem um período gestacional que dura mais ou menos, ou seja, sua gestação dura mais ou menos 13 dias. Depois desse período, ele migra, certo? Os filhotinhos vão migrar com a bolsa que a mãe tem no abdômen e ele vai ser alimentado ali por mais ou menos 3 meses. Ele fica 3 meses amamentando na mãe, correto? É bastante interessante. Observe essa foto, essa fotografia, onde nós temos aqui uma mamãe gambá com mais ou menos aqui 8 a 9 filhotes, ou 10, não sei. Geralmente a gestação dele é em torno de 8 a 9 filhotes. Mas aqui, ó, a mamãe gambá com os filhotinhos no seu abdômen. Aqui, ó, então eles vão ficar no abdômen da mãe por mais ou menos 3 meses. Lembrando que a gestação mesmo é em torno de, certo? Ó, de 13 dias, eles migram para essa bolsa, correto? Então, qual a importância da reprodução? A importância da reprodução, gente, é para manter a espécie, para que haja um equilíbrio, correto? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma perguntinha aqui, ó. Qual é a importância da reprodução para o ser vivo? É isso? Então, a resposta aqui é pessoal, mas espero que vocês entendam que a importância da reprodução é para manter, certo, a espécie. Se não houver reprodução, o que vai acontecer com a espécie? Se não reproduz, ela vai entrar em extinção, correto? E se entrar em extinção, qualquer espécie que seja, vai haver um desequilíbrio. Isso é interessante? Não, porque todo animal tem a sua importância na natureza. Uma vez que falta um animal na natureza, pode haver ali um desequilíbrio. A segunda pergunta: em alguma espécie animal, os pais cuidam de seus filhotes por um período, não é isso? Promovendo-lhe alimentação e proteção. Em outras espécies isso não acontece. Que animais você conhece que cuide dos seus filhotes? Você conhece animais que não fazem, Quais? Então, quais animais que cuidam da sua prole? Cuida com carinho. Nós, os seres humanos, não é isso? As próprias gambás aí, não é isso? Que cuidam bastante. Então, diversos animais, como a onça, não é isso? Ó, vamos chamar os leões, né? Os leões, no caso, a mamãe, não é isso que a gente chama de leoa, ela cuida do filhote sozinha, porque o pai ele pode matar.
E quem não cuida aí? Borboleta não cuida. Então, continuando aí, ó, dos animais que cuidam e que não cuidam da sua prole, ou seja, do seu filhotinho. Não é isso? Então, alguns animais, como por exemplo a gente citou, da leoa. A leoa ela cuida do seu filhotinho ali, ó, dos seus 2, 3 ou até 4 filhotinhos, com carinho e escondida, não é isso? Porque, ó, em alguns casos, se o pai, ou seja, se o macho perceber que a fêmea está cuidando dos filhotes, eles vão matar para poder acasalar novamente. Entendeu? Para eles não é interessante que haja uma competição. Para o macho. E a mãe não. A mãe vai cuidar direitinho. Outras espécies que cuidam. Por exemplo, a galinha, por exemplo. Ela cuida dos pintinhos, não é isso? Por um determinado período. As aves, tem algumas aves que cuidam, o pai ajuda a cuidar, outros o pai não ajudam. Não é isso? E assim vai. E no mundo animal tem essas peculiaridades, não é isso? Alguns animais não cuidam, o filho nasce, e a partir daí, como as rãs, o sapo, eles ficam sozinhos na natureza e vão ter que se virar. Correto? As tartarugas também é um exemplo disso, que a gente vai ver aqui abaixo, não é isso? E continuando aqui, vamos lá, lembrando vocês que o gambá é conhecido como marsupial. É um animal que, se você analisar, ele tem um chamado quinto, pode ser chamado até de quinto membro, que é essa cauda aqui, ó, que ajuda ele nas escaladas. É um animal que tem facilidade em escalar em árvore, não é isso? Então, observa aqui, o gambá, por ser um marsupial, ele é parente do canguru, correto? É um cara que está bem próximo ali dos cangurus, correto? Então, observa aqui, ó. Claro, o canguru é bastante, muito maior do que o gambá, mas eles são parentes. Tem a estrutura dele, ó, a bolsa, certo? O modo de gestação é bem parecido com os das gambás, não é isso? Ó, a mamãe gambá com um monte de filhotinho aqui, ó. Beleza? Logo, logo estão independentes e vão ter que se virar na natureza. Voltando aqui para a página seguinte, nós temos outro exemplo aqui, ó, reprodução do ser vivo. Essa tartaruga aqui, observe como que é interessante a tartaruga. Vamos ver esse ciclo, ó, esse infográfico que mostra, correto? A tartaruga, que interessante aqui, ó. Uma vez por ano, correto? O item 1 aqui, ó, as tartarugas da Amazônia realizam o seu ciclo de reprodução. Observa, está sozinha. No item aqui, o 2, eles vão acasalar. No item 3, após o acasalamento, não é isso? A fêmea a fêmea nada em direção à praia, onde ocorre a desova. Então, essa desova, a fêmea vai pôr lá mais ou menos 90 ovos lá, certo? Ela vai sair da água, claro, vai para a areia, vai cavar na areia lá, vai depositar seus cerca de 90 ovos lá, e com o calor da areia, esses ovos eles vão ser nem só germinados, nem só você já passar por um período lá que eles vão, logo depois vão eclodir. Mas continuando aqui, ó, no período 4 aqui, ó, a tartaruga abre um buraco na areia, como vocês podem ver aqui, ó, deposita seus óvulos, correto? No 5 aqui, após a eclosão, ou seja, quando a tartaruguinha sai do ovo, quando o ovo vai eclodir, os filhotes vão nadar em direção à água, nadar em direção à praia, correto? Depois, o que vai acontecer? Todo mundo vai conseguir chegar na água? Não. Eles vão ser predados por alguns animais, como urubus, não é isso? Eles vão acabar comendo alguns peixes, vão comer também quando chega na água, certo? Então, nem todos vão conseguir chegar na água e nem todos vão conseguir chegar à idade adulta. Cerca de 5%. É por isso que a desova dela é uma vez por ano e é bastante ovo, 90 ovos, certo? E isso vai garantir que apenas cerca de 5% desses animais vão conseguir chegar, certo? Ó, à fase adulta. Ou talvez nem isso, eles vão ser predados, correto? Então, ó, a importância de ter uma ninhada grande é justamente que nem todos vão ser predados, correto? Quando a gente está falando aqui, a probabilidade de chegar à idade adulta é de 5%. Não quer dizer que só 5% vai chegar à idade adulta e nem quer dizer que 5% também vai chegar. Isso é uma probabilidade, correto? Ó, esse infográfico aqui, mais uma vez, mostrando para nós o ciclo de reprodução das tartarugas. Correto? Esse animal, depois que o ovo eclode, a mãe vai cuidar do filhote? Não, é cada um por si e Deus por nós. Não é isso? Ó? Temos umas questõezinhas aqui. O que está representado, né, no infográfico, ou seja, o que está representando aqui é o ciclo de reprodução, não é isso? Ó?
o ciclo de reprodução. Então, não é isso? O infográfico está mostrando aqui para a gente, né, o ciclo de reprodução desses animais aqui, no caso, as tartarugas, correto? A questão número 2. A tartaruga da Amazônia, assim como as demais espécies de tartaruga, põe dezenas de ovos cada vez que se reproduz. No entanto, não são todos os filhotes que atingem a vida adulta. Por que isso acontece? Então, como a gente acabou de falar, não é isso? Isso ocorre porque eles são predados, não é isso? Urubus, carcarás, gaviões, cachorros, não é isso? Peixes, acabam predando esses animais, ou seja, não permite que eles muitos cheguem à beira do rio, e alguns que chegam à beira do rio, muitos são predados depois por peixe. Então, isso acontece, por isso que a importância da ninhada da tartaruga de 90 ovos, não é isso? Porque se apenas 5% vão sobreviver, chegar à idade adulta, então dessa ninhada de 90 ovos, há cerca de 4 a 5 filhotes, certo? Vão dar continuidade, certinho? O terceiro, qual é a vantagem qual é a vantagem de as tartarugas colocarem dezenas de ovos cada vez, nisso, que se reproduzem? A vantagem, como a gente acabou de citar, é justamente a questão da probabilidade de sobrevivência dos filhotes. Então, se apenas 5% deve sobreviver, isso é uma probabilidade, não é uma certeza, mas é uma probabilidade. Isso quer dizer que quanto maior, certo, for a sua ninhada, maior é a chance dela ter filhote, certo, com idade adulta, correto? E também, essa predação, ela é necessária? Ela também é necessária porque, na realidade, faz parte de um ciclo de vida. Imagine que os urubus, os carcarás, os gaviões, os peixes também precisam comer para, é isso? Para se manter. Então, é um ciclo, correto? Então, diz que na natureza apenas a probabilidade de sobrevivência aqui é de 5%. Correto? Então, gente, dando continuidade aqui ao tema, nós vamos no tema 1, que é vida e reprodução. Vamos aqui uma leiturinha aqui. Uma professora pediu a seu aluno que levassem para a sala de aula, não é isso? De novo aqui, uma professora pediu a seus alunos que levassem para a sala de aula imagem que, para eles, representasse o tema, vida. Veja a imagem selecionada por um aluno. Correto? Observa aqui na folha, palavras provavelmente aqui, vamos lá, ovo de borboleta sobre uma folha de planta, não é isso? São os ovos de uma borboleta. Só lembrando vocês que a borboleta, depois que nasce, ela abandona. Aliás, ela põe a sua larva aqui e o filhote não tem mais contato com a mãe. A mãe não está aqui para alimentar ela, não. Correto? Então, interessante a imagem que os alunos escolheram. Mas poderia ter sido outra imagem? Sim. Certo? Essa imagem aqui está correta? Também, qualquer uma imagem. Correto? Então, vocês, na realidade de vocês aqui, vocês podem achar interessante, não é isso? Uma forma de vida, uma forma de reprodução, qualquer outra que você observe aí ao redor de vocês. Então, existem diversas definições para o tema vida, não é isso? Mas, vamos lá, a biologia do grego bio, quer dizer vida, logos, estudo, ou seja, biologia quer dizer estudo da vida. Dificilmente podemos dissociar a vida de reprodução. Isso porque, para que haja a manutenção da vida de uma espécie, é preciso que a reprodução aconteça. Então, tem que haver a reprodução, correto? O processo de reprodução é fundamental, pois nele um ser vivo gera descendente, transmitindo a ele o seu material genético, como veremos a seguir. Então, a importância da reprodução é justamente isso aí, manter a geração, manter as suas descendências, as suas características, o seu material genético. Então, certamente vocês aí, crianças, meninos, vocês são metade do pai, não é isso? Entre aspas, metade do pai e metade da mãe. Vocês têm metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. Com o mundo em andamento aí, ou seja, o ambiente ele vai fazer com que vocês vão perder um pouco das características do pai e da mãe. Não é que vão perder todas, mas vocês vão perder um pouco. Por quê? Vocês devem adquirir metade do que vocês têm com o meio, e a outra metade fica por conta do pai e
da mãe, ou seja, as características, mas o material genético de vocês será. Então, gente, continuando aqui, ó, o material genético, é isso? Ó, vamos falar um pouquinho sobre o material genético, é isso? Então, uma célula eucarionte, o que é uma célula eucarionte, gente? Lembra do ano passado? Célula eucarionte, beleza? A célula pode ser chamada de células, é isso? Considerada eucarionte ou procarionte. No caso da célula eucarionte, é aquela célula que possui um núcleo organizado, certo? Ó, possui um núcleo que é protegido por uma membrana. Essa membrana é chamada de carioteca, correto? Então vamos lá de novo. Uma célula eucarionte é uma célula constituída basicamente de membrana plasmática, citoplasma, diferentes organelas e um núcleo delimitado por uma membrana. No interior do núcleo há material genético. Muito interessante aqui. Esse aqui é fundamental que vocês compreendam agora. Então, nós somos formados por células eucarionte ou células procarionte? Claro, células eucarionte. As próximas primeiras células de ser vivo, né? Essas primeiras células vivas encontradas no planeta Terra. Células passaram por um processo de evolução e chegou ao estágio que está hoje. Não é isso? Material genético, núcleo. Vamos dar uma olhadinha aqui numa célula? Então, nós temos aqui um exemplo de uma célula eucarionte. Essa parte aqui, ó, em azul, cinza, ela é conhecida, ou seja, ela é chamada de membrana, ou seja, membrana, essa parte aqui é a parte que envolve a célula, correto? Essa parte dentro da célula aqui, onde nós temos aqui, ó, essas chamadas, que são chamadas de organela, certo? Essas estruturas aqui que são chamadas de organela, nós temos aqui o citoplasma da célula, que é onde fica o complexo de Golgi, as mitocôndrias, o lisossomo, o ribossomo, correto? E aí vai. E no núcleo aqui, ó, beleza? Esse de roxo aqui, na realidade aqui é o núcleo da célula. É aqui que está o material genético. Então esse núcleo está protegido por uma membraninha também, né, que é chamada de carioteca. Então qual que é a função da carioteca? É proteger o núcleo da célula. E o que tem no núcleo da célula? É no núcleo da célula que está o material genético da célula. Correto? Então vamos continuar aqui. Nos eucariotas, não é isso? O material genético do núcleo é sempre, isso é sempre o DNA. O que é o DNA? DNA, vamos ler voltando aqui, que é uma sigla em inglês, não é isso? Que é ácido desoxirribonucleico, não é isso? Então, não esqueça, ó, DNA é ácido desoxirribonucleico, um dos principais responsáveis, não é isso? Pela transmissão de características, ou seja, das características que um indivíduo adquire do outro. Da geração parental, isso é passado de geração para geração, aos descendentes. A essa transmissão de caracteres damos o nome de hereditariedade, correto? Então, as características que nós temos, que são parecidas com os nossos pais, nossos avós, certo? São características herdadas. De onde veio isso? Veio das informações contidas nas células que tinha lá os DNA. Então, essas características é chamada de hereditariedade, ou seja, são as características hereditárias, herdadas de pais para filho. Quando fala pais para filho, refere-se à mãe e o pai, correto? Então, como que isso é feito? Rapidinho aqui, vamos dar um pulinho aqui embaixo para a gente dar uma olhadinha aqui. O indivíduo normal, ele possui 46 cromossomos, correto? Cromossomos. Esses cromossomos, eles são chamados de, vamos lá, são chamados de apelidados, não é isso? De Y e de X. Como assim Y e X? Então, esses cromossomos X e X aqui, a gente chama de cromossomo da mãe ou cromossomo da mulher. E o cromossomo XY é o cromossomo do pai, ou seja, ó, essa célula aqui, certo? Ela representa, certo, os cromossomos da mãe, correto? E esse de azul aqui, o cromossomo do pai, correto? Pai e mãe. Continuando aqui, como que isso é feito? A célula vai passar por um processo que é chamado um processo de divisão celular, correto? A célula vai sofrer meiose. E nesse processo, certo? As células tendem a se dividir. E na divisão ela vai produzir, certo? 23 cromossomos.
Mais uma vez, o indivíduo normal ele tem 46 cromossomos ou também 23 pares. Então, como essa representação aqui é para o indivíduo do sexo feminino, certo? XX, e o XY para o indivíduo do sexo masculino. Ou seja, no momento da fecundação, o que é a fecundação? É a união do espermatozoide com o óvulo, certo? Vamos pegar, certo? Metade do material genético do pai, não é isso? Representado aqui por azul, e metade do material genético da mãe, representado aqui por roxo. Então, como é que isso ocorre? Isso ocorre da seguinte forma. Vamos lá. A mãe, ela só pode mandar um X desse. O pai só pode mandar ou um X ou um Y, correto? Então, se nesse cenário aqui, ó, observa o que ocorreu aqui. Ó. Pegou esse X da mãe com esse X do pai, vai ser um indivíduo, vamos lá, um indivíduo do sexo, não é isso, ó, feminino, ou seja, vai nascer uma menininha. Que bonitinho, não é isso, ó? Vai nascer uma menininha. Quem foi a menininha que nasceu? Qualquer uma de vocês aí do 8º ano. Foi assim. Correto? Continuando. Se a mãe, porventura, não pegou esse X e pegou o outro lá, o que que deu aí, ó? Vamos lá, ó. A mãe não pegou, certo? Não pegou esse X, eu não quero esse X, eu quero outro. Correto? Ela vai nascer também, vai dar origem também uma outra menininha. Que legal, ó. Uma outra menininha, ou seja, ó, X da mãe, X do pai, menininha. O outro X da mãe com o mesmo X do pai também vai dar uma menininha. Mas se a situação for o contrário, se eu pego lá, ó, vamos lá, esse Y do pai com esse X da mãe, o que vai acontecer? Ou seja, X do pai com o Y da mãe, vai nascer um menino ou uma menina? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, vai nascer certamente, correto? Ó, vamos lá, sai o M do lugar aqui. Vai nascer um menininho, correto? Ó, vai nascer um menino. Mas por que eu sei que vai nascer um menininho? Por que eu sei que nasceu um menininho aí? Porque a mãe mandou informação para ser X, mas o pai mandou informação aqui, ó, para ser Y. Então, XY dá um menino, correto? E tem mais outro cruzamento? Tem, são 4 cruzamentos possíveis. Então, o outro aí, ó, Y com o X lá, novamente, ó, certo? Ó, quando você tem um cruzamento que deu X e Y, observa aqui, ó, X e Y, nasceu o menino, correto? Nesse cruzamento aqui, ó, é um cruzamento onde tem 4, certo? 4 probabilidades. Essas probabilidades de nascer um indivíduo do sexo masculino, como a gente pode ver aqui, ó, de 2 para 4, ou seja, metade da probabilidade de nascer um menino, ou seja, e a outra metade de ser uma menina. Correto? Então, ó, quem é que determina o sexo? É o pai ou a mãe? De um modo geral, podemos dizer que é o pai. Por que o pai? Porque o pai ele manda o cromossomo X para ser menina e Y para ser menino. Mas o pai pode escolher assim? Não. Isso aí é uma coisa que está lá, é uma coisa, é ciência, que é ciência. O pai não sabe quem é que ele vai mandar, certo? Mas a probabilidade dele mandar, do pai, a probabilidade é que o pai mande 50% para menino e 50% para ser menina. Só lembrando vocês que quem determina o sexo, então no caso é o pai, correto? Se ele mandou X, vai ser menina, se ele mandou Y, vai ser menino. A mãe, qualquer informação que a mãe dá, vai ser para nascer um indivíduo do sexo feminino, correto? Então cuidado aí, ó que a mãe só quer que seja menina. Ó, brincadeira, não tem nada disso não. Certinho? Continuando aqui, ó, então mais uma vez, voltando lá no assunto, nós temos aqui, ó, o DNA, como a gente falou, o DNA que é uma sigla em inglês, que quer dizer ácido desoxirribonucleico, correto? E lendo aqui, a estrutura tridimensional do DNA apresenta duas fitas que, unida, formam uma, vamos lá, espiral chamada de dupla hélice. Como é que chama essa dupla hélice? Aqui, ó, correto? Dupla, duas fitinhas aqui, ó, parece né? Isso é uma fita, um ecrã. Você pega um ecrã, o zíper, né, você abre e fecha, não é isso? Ó? Então aqui está uma fita do DNA, correto? Dupla hélice porque tem duas hélices, correto? Então, é isso aí, ó. O que são cromossomos? Vamos lá, o cromossomos, o indivíduo normal ele possui 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. Todo mundo é assim? Não. O indivíduo com síndrome de Down, por exemplo, ele não apresenta essa quantidade de cromossomos. E sim,
apresenta uma anomalia no cromossomo 21, correto? Então, esse indivíduo ele apresenta 47 cromossomos. Então, continuando aqui, ó, nós temos aqui uma dupla hélice, né, uma fita de DNA. Nós temos aqui um cromossomo, observe que o cromossomo, esse cromossomo tem um formato de um X, não é isso? Ó. Temos aqui o cromossomo, ele é formado pelas cromátides, correto? Ó, as cromátides. Como aqui nós temos aqui um cromossomo com as suas cromátides. Certinho? Então, a fita do DNA é aqui que está as informações para todas as características de qualquer indivíduo, certo? A cor dos olhos, cor da pele, tamanho do cabelo, textura, todas as informações que o indivíduo precisa estar no seu DNA, correto? Então, aqui nós podemos falar de célula somática, por que célula somática? Porque você fala em célula reprodutiva, não é isso? É que soma, correto? As células sexuais são chamadas de, certo? As células sexuais são chamadas de gameta, ou seja, o gameta masculino e o gameta feminino. Como é chamado a célula sexual ou gameta reprodutivo, né? O gameta masculino? São chamados de espermatozoide. E o feminino? O feminino é chamado de óvulo, correto? O que é uma célula diploide? Diploide, como o próprio nome aqui indica, o di vem de dois. Célula diploide, a célula pode ser haploide ou diploide. Células diploides são células 2N. Células haploides são células N. No final da divisão celular, ou seja, uma célula ela inicia a sua divisão sendo uma célula diploide e termina com 4 células haploides. Correto? Então, isso nós estamos falando de célula somática, célula reprodutora. Beleza? O cariótipo. O que é o cariótipo? Mais uma vez aqui o cariótipo, não é isso? Vamos lá. Vamos ler esse parágrafo aqui. Durante o processo de divisão celular, é possível fotografar os cromossomos de umas células diploides, não é isso? E manipular a imagem organizando-os por semelhança de forma e tamanho. Ao conjunto organizado de todos os cromossomos de uma espécie eucarionte dá-se o nome de cariótipo, correto? Observe na imagem a seguir o cariótipo de um homem e de uma mulher. Diferença entre elas está em apenas um par de cromossomos, não é isso? Também chamado de cromossomos sexuais, que se relaciona à determinação do sexo biológico. Nos homens, o par de cromossomos sexuais é constituído de um cromossomo X e um Y. Nas mulheres, há 2 cromossomos X. Nós temos aqui o exemplo do cariótipo aqui, beleza? Que está representado os 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. E aqui nós temos aqui, ó, como é que eu sei que esse aqui é um indivíduo do sexo feminino? Observe aqui, ó. Claro que não está X perfeitinho aqui, mas é aqui, ó. Aqui está dizendo que o cromossomo é um cromossomo sexual feminino. Observe aqui, parece um X. E no masculino, há uma pontinha aqui, ó, o cromossomo Y, ou seja, X e Y, certo? E assim vai. Células se dividem, não é isso? As células vão se dividindo. E na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto de meiose, mitose, correto? Cromátides, nós temos exemplo aqui da divisão celular, mas é um processo mais complexo. Tem umas questõezinhas aqui, ó, que a gente pode analisar. Você concorda que essa imagem, ou seja, a imagem que se refere a essa aqui, ó, correto? Essa imagem está relacionada com o tema vida? Justifique sua resposta. Então, o que é vida? Ou seja, o que determina para que o indivíduo tenha vida? Ou seja, ele reage a estímulo, certo? Ele realiza metabolismo? Então, se realizar, sim. Se ele realiza metabolismo, se ele sofre estímulo, se ele responde a estímulo, então pode ser considerado um indivíduo, certo, com vida ou não, certo? Quais são as principais características de um organismo para que ele seja considerado vivo, como eu falei, certo? Reage a estímulo, tem metabolismo, certo? Pode ter processo de reprodução. Então, nesse caso aí, são as características para que isso determine se o indivíduo está vivo ou não, se é um ser vivo ou não. Beleza? Então, na próxima aula a gente continua.